A paz do Senhor a todos. Eu estou aqui no canal do YouTube da EBD do setor Mapim, Várzea Grande. Primeiramente eu quero agradecer ao pastor Ismael Nazário, nosso pastor do setor, os nossos amigos presentes, da diretoria da EBD, da Escola Dominical, aqui do setor do Mapim, e agradecer também os nossos companheiros, professores, superintendente, evangelistas, presbíteros, pessoas que nos auxiliam no trabalho aqui da EBD. Nós temos aprendido de uma forma rica e poderosa grandes ensinos, E o que eu quero ouvir aqui hoje, eu sou o evangelista Davi Vilela, explicar para vocês sobre a lição 8 da revista da Escola Dominical, Antes de começar, eu quero deixar um lembrete a respeito do nosso grande pastor amigo, Deixou um legado grande sobre este Brasil, sobre esta nação, pastor Antônio Gilberto, que foi também um dos escritores da revista da Escola Dominical, um homem sábio, entendido, construiu uma história exemplar, um homem de um grande dinamismo e um grande potencial, E esta semana perdemos uma pessoa, Mas eu aprendi com a literatura de um livro americano que enterra-se um homem, mas não enterram suas palavras, Foi um homem que deixou um legado muito grande, principalmente quando trata-se da revista das escolas dominicais, a um homem que assegurou todo o trabalho de pentecostalismo dentro do nosso Brasil e fora dele, um homem que palavras às vezes não caberia devido à sua vida e ao seu histórico, Que Deus conforte a sua família e abençoe todos os seus familiares, Vamos dar início aqui à lição 8, que o tema fala sobre a sobriedade na obra de Deus. O textuário diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 5, e versículo 18. A verdade prática diz que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças, Nós podemos observar aqui que toda pessoa que vai verbalizar a revista da Escola Dominical, primeiramente a gente focaliza o tema, esse grande tema que foi relatado por um dos homens escritores aqui da CPAD, Claudionor de Andrade, E graças a Deus na lição 8, toda a lição, todo o trimestre, trata-se ao tabernáculo, quando Moisés levantou em pleno deserto, e aqui trata-se da organização, tanto do sacerdote, como o sumo sacerdote, tanto o levita, ali desenvolvendo o seu trabalho e a sua função dentro do tabernáculo. E aqui sobre a sobriedade na obra de Deus, primeiramente um tema que nos traz grande relevância e extremamente um assunto de grande cautela, porque primeiramente todo verbalizador, ele deve saber o significado da palavra. A palavra sobriedade, ela trata-se de pessoas moderadas, pessoas sóbrias, E aqui, quando se trata-se a obra de Deus, nós podemos ver aqui sobre esta lição que nos abre algumas vertentes, alguns assuntos relacionados à sobriedade na obra de Deus, Porque nós sabemos que todo líder, todo homem que está desenvolvendo o trabalho na obra de Deus, primeiramente ele tem que ser sóbrio, ele tem que usar de sobriedade, tem que ser uma pessoa moderada, Se a gente lembrar as lições anteriores, a gente vai observar que tanto na introdução quanto nos textos relacionados, tratando-se a santidade de Deus, tratando-se da lição 7, que o presbítero Claudines, o nosso professor, antecedeu, e ele começou a dizer sobre o fogo estranho perante o altar que Nadab e Abiú oferecera, embriagando-se e oferecendo de qualquer modo, de qualquer maneira, diante do tabernáculo de Deus, e Deus não aceitou, principalmente diante do altar de incenso. Por que que Deus não aceitou? Porque Deus nunca aceitou coisas feitas de qualquer jeito e de qualquer maneira.
Deus gosta que as coisas sejam feitas com organização, com respeito, com integridade e com sobriedade, né? E a gente observa aqui nestas lições que quando Deus levantou este povo lá, oriundo de Moisés, oriundo de Arão, Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nós observamos a história que, oriundo da tribo de Levi, veio 3 filhos, veio Gerson, veio Merari e também veio Coate. E a história diz que Moisés e Arão é oriundo da tribo de Levi a respeito dos coatitas, da família dos coatitas, porque eles também desenvolviam as suas funções perante o tabernáculo de Deus. Nós sabemos que o tabernáculo, ele não foi levantado no Egito e ele não foi levantado na terra prometida, mas ele foi levantado em pleno deserto. E Moisés, como precisava de líderes para auxiliar no seu trabalho, o seu próprio sogro lhe advertiu dizendo: olha, levanta homens para que lhe auxiliem no trabalho, porque nós sabemos que entrou em pleno deserto cerca de 600.000 homens valentes e preparados para a guerra e para a batalha. Aí, se cada um de nós fazermos a contagem entre adolescente, criança, velhos, a história diz que são mais de 2 milhões a 2,5 milhões de habitantes que estavam em pleno deserto. Então, como Moisés era um homem de carne, humano como nós sabemos que todo aquele ele ia ter deficiência para administrar todo este povo. Aí o que ele fez? Ele levantou várias tribos, oriundos dos filhos de Jacó, que são 12 filhos, e cada filho de Jacó exerceu uma tribo, e cada tribo ela exercia a sua função em pleno deserto. E nós, se voltarmos aqui sobre a lição, a temática, sobre esse textuário aqui, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele estava tratando-se uma narrativa do povo e da cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso é considerado entre uma das igrejas da Ásia, que o próprio João, apóstolo João, ele escreve nas suas cartas ao Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia. E podemos ver nessa literatura aqui que a própria Bíblia em si, ela foi interpretada em 3 linguagens: a linguagem alegórica, a linguagem figurativa e a linguagem literária. A gente vai observar que cada palavra que fala da palavra de Deus, cada texto, cada versículo, ela primeiramente leva-nos ao original, ao estado original, aonde começou o seu grande princípio. E nós observamos aqui que esta carta que o apóstolo Paulo escrevera foi direcionado à igreja de Éfeso, para que você não tenha ainda um conhecimento, que você queira conhecer. A cidade de Éfeso era uma cidade metropolitana. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, porque todos aqueles que vinham de Mileto, de Tessalônica, de Sencreia, de Filístia, de Corinto, ele passava dentro do porto da cidade de Éfeso. E lá tinha uma cultura que o próprio povo da cidade de Éfeso, ele construía, eles faziam, esculpiam em gessos, em madeiras, a respeito da deusa Diana. A deusa Diana, eles entendiam que era uma deusa grega da mitologia da cidade de Éfeso, que era a deusa da prosperidade. Mas quando o apóstolo Paulo chegou dentro desta cidade, a história diz que ela era tomada pela idolatria, porque todos aqueles que passavam no porto da cidade de Éfeso, ele comprava essa escultura e levava para suas respectivas cidades. E eles acreditavam que aquela deusa, ela trazia tanta prosperidade para a cidade, quanto a chuva que regava a terra. Mas a história diz que lá no livro do profeta Joel, o profeta Joel dá uma advertência sobre a chuva que quem é que mandava sobre a terra, que não era nem os deuses estranhos que mandavam, porque no tempo do livro de Juízes, o povo entendia que era Baal que mandava chuva. Por quê? Porque o rei Acabe era casado com Jezabel, Jezabel era filha de Etibal,
o deus do Ecrom, deus da fertilidade. O que eles pensavam? Que era Baal que mandava chuva e regava a terra. Mas a Bíblia diz que nesse tempo, porque o profeta Elias e o profeta Joel, eles são contemporâneos. A história diz que nesse tempo aparece o profeta Elias, profetizando que Deus disse para ele, e ele disse para o rei com toda a palavra de autoridade e de fé, para o rei Acabe, dizendo: olha, segundo a minha palavra, não vai cair chuva e orvalho sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Aqui ele começa a implantar e mostrar para o povo que estava lá, combalido-se pela idolatria, porque Israel tinha um problema sério. Quando tudo estava indo muito bem, eles pegavam deuses estranhos, colocavam perante a tenda e iam adorar aqueles deuses. Aí o que pensar agora? Quando isso aconteceu, Deus queria mostrar para a nação de Israel que era Deus que mandava chuva sobre a terra. Deus dava plantação, porque no próprio livro do profeta Joel, ele começou a revelar que havia 2 chuvas que Deus mandava sobre a terra. Deus mandava a chuva temporã, que era antes do plantio, e Deus mandava a chuva seródia, que era antes da colheita. Então, se era Deus que mandava a chuva, quando isto aconteceu dentro da cidade de Éfeso, o povo começou a adorar aquela deusa, porque ele pegava aquela arte esculpida, levava para as suas cidades e ia adorar aquela deusa, achando que ela é ela que trazia fertilidade, é ela que trazia prosperidade para a terra. Aí entra agora o apóstolo Paulo, dentro da cidade de Éfeso. A cidade era muito grande, cerca de 200 a 250 mil habitantes naquela cidade, e junto com o apóstolo Paulo veio um casal por nome de Priscila e Áquila. Ele introduziu o trabalho dentro da cidade de Éfeso, e a Bíblia diz que ele começou a mostrar as grandes verdades dentro da cidade de Éfeso. O crescimento espiritual houve dentro daquela cidade. A Bíblia fala que o casal, a Priscila e Áquila, fez um grande trabalho, porque eles ficaram ali por cerca de 3 anos, desenvolvendo o trabalho do Senhor, e a obra cresceu de uma forma avassaladora, muito progressiva, porque a palavra diz que a obra de Deus ela cresce de maneira muito evolutiva e de uma forma muito dinâmica. E a história diz que nesse tempo aqui, Deus começou a trazer uma grande advertência para o povo, porque a igreja de Éfeso, como ela cresceu de uma forma muito grande e avassaladora, a história diz que, como o crescimento foi muito grande, os líderes locais já não comportavam-se tantas coisas que lhe aconteciam, e começou a ter vários tipos de problemas, porque a gente sabe que dentro da obra espiritual, dentro da obra de Deus, grandes líderes têm como ponderação a ter uma análise tanto da visão quanto da sua audição, o que veio e o que houve. E a história diz que a igreja, como teve esse crescimento muito volumoso dentro da cidade de Éfeso, a história diz que neste tempo aqui, a igreja começou a crescer, departamentos começou a crescer, o povo da igreja começou a reunir, a própria cidade de Éfeso começou a reconhecer que havia um Deus dentro daquele local, que é Ele que mandava chuva sobre a terra, é Ele que trazia prosperidade sobre a terra também. Aí eles começaram a acreditar e deixar a deusa Diana de lado, e começaram a adorar a Deus de verdade. Mas a história diz que nesse tempo aqui, o apóstolo Paulo se retira da cidade de Éfeso, e fica lá o casal, o pastor Priscila e Áquila, ficam naquele território. Mas quando o tempo cresceu demais, a história diz, e o próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas a Bíblia diz também que o reino dividido não subsistirá. Nós sabemos que começou a entrar problemas dentro da igreja de Éfeso, começou a infiltrar-se a contenda, a inveja,
a maledicência, a ira, a cólera, a dissensão. E quando isso introduziu dentro da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo retirou aquele casal, Priscila e Áquila, que estava lá. Agora Timóteo assume a presidência daquele local e daquela igreja. E todos sabem da história que, devido a esses contratempos, por quê? Porque a obra de Deus, nós sabemos que existe os seus contratempos. E por isso que Deus instituiu e constitucionou líderes para que esteja na sua determinação e na sua administração. E a Bíblia diz que agora que quando Timóteo assume a liderança dentro da cidade de Éfeso, a história diz que o povo começou a embriagar-se na contenda, porque o índice de contenda, o índice de murmuração cresceu na igreja de Éfeso. Mas aqui trata-se de uma história que quando o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, ele começa a advertir a igreja de Éfeso dizendo: olha, quem se embriagava não se embriaga mais, quem roubava não roube mais, quem mentia não mente mais. Então qual foi a história? A história que quando o apóstolo Paulo começou a trazer essa advertência aqui do capítulo 5, e versículo 28, ele manda um alerta de advertência à igreja de Éfeso, dizendo: ei, e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, ou seja, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que esse tratamento aqui é uma questão de advertência perante Deus. Deus queria mostrar para o povo que não era o vinho da murmuração que ia trazer ia trazer prejuízos ao povo. Mas nós sabemos que através de encher do Espírito Santo é o que Deus queria fazer aqui sobre a igreja de Éfeso. Nós sabemos o tratamento desta lição e nós podemos ver que o exercício de um ofício de um grande homem de Deus tem que ser compatível, não dado ao quê? A murmuração. A grande e vasta leitura da leitura bíblica em classe, a gente vai observar em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 3, que o próprio apóstolo começa a advertir, dizendo: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Ele estava dizendo: olha, e algumas moderações que ele trata assim, ao homem que é chamado por Deus. Ele diz que esse homem seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. O próprio Timóteo começa a revelar na sua carta, dizendo: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, é que maneja bem a palavra da verdade. Então nós sabemos que todo estudioso da Bíblia, ele tem que saber as suas aplicações pessoais. E nós podemos ver que cada palavra que ele começa a dirigir aqui, ele começa a trazer uma advertência, porque alguém sob o efeito do vinho, alguém sob o efeito e o excesso do vinho, causa o que nele? Causa desorganização, a próprio estado de embriaguez. A história diz o seu significado, que causa o quê? Exaltação. Ele causa descoordenação nos próprios movimentos. E o que Deus estava dizendo aqui? Olha, um grande homem que exerce um ofício dentro da igreja não pode ser descoordenado, mas tem que ser sóbrio, moderado, constante e equilibrado. Isso no Antigo Testamento, nós vamos ver a história de Noé. Noé plantou uma vinha e se embriagou, ficou nu, e todos sabem da história. Vocês também sabem da história de Nadab e Abiú, que se embriagou também, ofereceu fogo estranho perante o altar de incenso, e Deus fulminou também. E também vocês sabem a história que quando Deus levantou Sansão, Sansão era um nazireu de Deus. Todos, se a gente observar no livro de Levítico,
Trata-se da lei do nazireado. E a gente observa que uma das leis do nazireado fala-se que não pode tomar bebida forte. E também a história no livro do profeta Jeremias trata-se dos recabitas. A história diz que eles se deixaram de lado a embriaguez pelo vinho, o acesso pelo vinho, porque causava distúrbio tanto no trabalho quanto na obra de Deus. É por isso que Deus advertiu. Aí talvez você me pergunta, irmão Davi, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez sobre essa terra? Ele fez a transformação de vinho nas bodas do Caná da Galileia, o primeiro casamento que houve. E a história diz que ele fez isso aí. Mas Jesus está tratando aqui com um efeito de moderação, porque quem se embriaga acaba caindo-se no desequilíbrio da descoordenação, o hábito descoordenado. Pessoas que são desorganizadas se exalta, causa problemas. A gente pode observar que na própria estatística do trânsito, uma pessoa que se embriaga, na nossa estatística aqui no Brasil, são mais os acidentes que há na história, mais de 65% são através da embriaguez. Alguém que se embriagou, pegou um veículo em alta velocidade, matou alguém, levou alguém a ficar tetraplégico, paraplégico, sem movimentos da sua coordenação motora. E é por isso que o próprio Jesus está advertendo a igreja aqui, não pode ser um homem dado ao vinho, porque tem um ofício estabelecido dentro da igreja, dentro da obra de Deus. E a história diz aqui, eu quero complementar e deixar para vocês tanto aqui uma conclusão desse assunto que eles estão dizendo aqui. O próprio escritor começa a dizer, com tantas histórias que a gente ouve no Antigo Testamento e quanto no Novo Testamento, Deus quer manter a sua igreja e o seu povo equilibrado, organizado, de uma estrutura solene. Podemos ver que quem entra nesse meio de embriaguez causa distúrbios para a obra de Deus. É por isso que o próprio apóstolo começa a advertir esta palavra aqui. Eu quero dizer para vocês sobre a conclusão, para que nós possamos fugir. Fugir do quê? Do vinho, do alcoolismo, da embriaguez, porque trata-se a obra de Deus de uma maneira muito equilibrada. É por isso que homens, mulheres que construíram histórias na vida, construíram com equilíbrio, com sucesso e com dinamismo. Eu quero deixar isso para você aqui hoje. Medita bem nesta palavra. Seja sóbrio, seja constante, seja moderado, seja equilibrado, e que a bênção de Deus virá de uma forma iminente para a sua vida. Muito obrigado a todos. Tenham a paz no nome de Jesus.